Primeiramente, é um prazer estar aqui presente e poder apresentar esse trabalho que ao longo de 2 anos nós desenvolvemos aqui no Apoio de Pós-Graduação da Odontologia da Universidade Federal do Paraná. E também queria agradecer pelas palavras do professor Nilson, agradecer ao professor Mariângela, que acompanhou todo o nosso trabalho do começo ao fim. E, dando início a essa apresentação, saúdo a todos com um bom dia e gostaria então de estar falando para vocês hoje sobre o efeito da aplicação de ozônio no processo de reparo de endodontias e terceiros molares de pacientes tabagistas, um estudo split-mouth controlado e randomizado. Dando sequência, nós temos que falar a vocês que as exodontias de terceiros molares são procedimentos comuns ao cirurgião dentista, porém é uma prática usual para que o cirurgião bucomaxilofacial o faça. Diante disso, nós temos uma seara e uma gama muito grande de acontecimentos que envolvem o planejamento, a execução e a concretização dessa cirurgia. Quando nós temos fatores locais e sistêmicos influenciando negativamente o sucesso do procedimento, nós temos influência direta no reparo tecidual, seja ele alveolar ou tecidual. Cabe lembrar que esses fatores externos estão de diversas gamas envolvidos também, inclusive com as formas sistêmicas do próprio paciente. Isso é muito importante citar. As principais intercorrências que podem surgir na cirurgia de terceiros molares são dor, edema, infecções, equimoses, trismo, hematomas, hemorragia e até mesmo, em alguns casos, parestesia. A capitulação dessas intercorrências está diretamente ligada à técnica cirúrgica aplicada, aos meios em que o profissional utilizou-se para conseguir satisfazer a atenção e execução do procedimento, porém eles não podem ser deixados de lado. E muitas vezes o paciente acaba tendo esses acontecimentos agravados quando possui condições sistêmicas piores ou problemáticas. Nós não podemos aqui deixar de falar, nosso estudo foi em cima de pacientes tabagistas, que o uso do tabaco em todas as suas formas de apresentação pode afetar diretamente a saúde dos tecidos da cavidade oral. Cabe lembrar que a OMS, em 2020, em seu censo, avaliou e capitulou que aproximadamente 23% da população mundial hoje sofre com doenças relacionadas à queima do tabaco. Cabe lembrar que desses problemas do tabaco são capitulados cientificamente mais de 7.000 substâncias tóxicas, dentre elas 50 oficialmente consagradas cancerígenas. Então, o tabaco ou o paciente tabagista, ele não é um problema só do paciente, é um problema nosso, um problema de saúde pública, e cabe atenção extrema para esse tipo de paciente. Quero falar a vocês que, corroborando com as questões que eu comentei do procedimento cirúrgico, do tabagista, nós podemos ter hoje grande condição de ter um coadjuvante favorável a nosso lado, que é a ozonioterapia. A ozonioterapia tornou-se o tratamento coadjuvante preferido em procedimentos de cirurgia oral. Lembro a vocês que quando falamos ozonioterapia, não estamos relacionando alguma das suas formas de apresentação, mas sim ela como um todo. Porque nós, quando lançamos mão de todos os recursos da ozonioterapia, seja ela gás, água ou óleo, nós podemos ter uma efetividade plena da sua coadjuvante, do seu processo coadjuvante, nos auxiliando no processo pós-operatório. E assim, a literatura científica descreve 3 formas de ação tópica do ozônio, seja ela água ozonizada, gás de ozônio e óleo ozonizado, oliva ou girassol. Ainda não existem protocolos bem definidos, estabelecidos utilizando o ozônio tópico em alvéolos pós-exodontias na literatura, especialmente em pacientes tabagistas. Isso foi uma questão que nós desenvolvemos e conseguimos captar ao longo do meu projeto de pesquisa, e principalmente de que
Cirurgias envolvendo terceiros molares, onde as formas tópicas, seja a água, gás e o óleo, é completamente de exclusividade do nosso trabalho na odontologia. Cabe lembrar que a ozonoterapia está completamente ampla em várias áreas da saúde, mas na odontologia o nosso trabalho é completamente ímpar. E o nosso objetivo? Ao longo do tempo em que desenvolvemos o projeto de pesquisa, nosso objetivo ficou focado principalmente em avaliar a ação da ozonoterapia utilizando-se gás de ozônio, água ozonizada e óleo ozonizado de girassol nas fases iniciais do processo cicatricial de tecidos moles de pacientes fumantes após a exodontia de terceiros molares inferiores 38 e 48. Cabe lembrar a vocês que dos procedimentos de cirurgia oral menor, a exorcisos inferiores é uma cirurgia que acomete muito a destreza do cirurgião, a habilidade em conduzir o procedimento de uma forma não invasiva e não cruenta para que o pós-operatório seja favorável. Diante disso, nós então buscamos uma amostra de pacientes completamente seleta, direcionada, tabagistas e que tinham esses dentes de uma forma similar, contralateral, no mesmo paciente. E o nosso delineamento experimental. Nosso ensaio clínico controlado, ele também foi randomizado de boca dividida, split mouth, ou seja, o mesmo paciente, por momentos era operado com ozônio e depois sem ozônio. Nós tivemos a aprovação do nosso projeto de pesquisa pelo Código de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Paraná e também cabe lembrar que seguimos criteriosamente o checklist consorte para que nós tivéssemos um estudo clínico controlado e randomizado completamente nas normas internacionais de análise de pesquisa. A nossa amostra, nós tivemos um trabalho dentro do Hospital São Julián, em Piraquara, um hospital focado para tratamento de pacientes dependentes químicos, que a maioria deles lá dentro é tabagista também. E a nossa ala de trabalho trabalhou numa ala onde nós tínhamos 210 pacientes, todos eles internos no período de 60 dias. Foi relacionado e considerado a diferença de 2 em um nível de significância, onde alfa, na análise bioestatística, igual a 0,05, ou seja, 5%, e um beta para 0,2, equivalente a 20%. Cabe lembrar isso aqui, já esclarecendo, pode surgir alguma dúvida, isso está relacionado ao que, na análise bioestatística, quando você tem uma diferença numérica dos números atribuídos acima de 2, ela se torna então considerável um grau de significância. Foi isso que nós buscamos no trabalho. A amostra mínima deste número em cima da calculadora de amostra usada pela USP, nós atingimos o número de 13 dentes, totalizando assim 26 dentes. Cabe lembrar, esse é o cálculo amostral para o nosso trabalho. Muito bem, e que critérios então que nós utilizamos para incluir, face que todos os pacientes estavam internos, todos eles tinham padrões aparentemente equilibrados, e nós fizemos então uma seleção de inclusão onde era necessário ter no mínimo 18 anos, ser do sexo masculino, estar em tratamento sob regime de internato no Hospital São Julián, Piraquara, Paraná, apresentar saúde e condições sistêmicas controladas e não impeditiva para a realização de procedimentos cirúrgicos. Tivemos também a obrigatoriedade do paciente ser tabagista com histórico de uso ao menos de 10 cigarros por dia, no mínimo de 2 anos, ter indicação de exodontia bilateral de dentes 38 e 48. Não apenas ter indicação de exodontia, mas sim ter exodontias simétricas, porque um dente meso-angulado tem outro tipo de técnica a ser abordado, um dente em oclusão tem outro tipo de ser abordado, e isso implica diretamente no pós-operatório, que foi alvo da nossa pesquisa. Ter também a liberação do grupo médico do hospital para serem incluídos na pesquisa, porque alguns dos pacientes possuem implicações judiciais. E fatores de exclusão.
Os fatores de exclusão da nossa pesquisa foram as questões de ordem judicial, como eu já citei anteriormente, que não pudesse sair do hospital para fazer exames suplementares, porque todo paciente para o seu planejamento teve que ser realizado com exames fora do hospital. Problemas cognitivos também eram um fator de exclusão, intelectuais que comprometessem o entendimento da pesquisa, pacientes que não cumpriram o pós-operatório de maneira adequada à pesquisa e também que muitas vezes abandonaram após fazer um procedimento, no segundo procedimento sumiram, não apareceram, não voltaram. E assim, desta forma, com esses graus de inclusão e exclusão, sob uma população completamente controlada, restrita, nós viemos então elencamos dois grupos. O grupo 1, que é o grupo onde nós fizemos a exologia, utilizamos água ozonizada, gás ozônio e óleo ozonizado de girassol, sendo realizada a exologia do tecido molar inferior, aleatoriamente escolhido por sorteio no ato da cirurgia, com irrigação do alvéolo cirúrgico com água ozonizada, aplicação do gás ozônio no alvéolo após a sutura, aplicação tópica de óleo ozonizado de girassol no pós-operatório imediato, durante 2 vezes ao dia, por 3 dias seguidos. E o grupo 2, realizada essa exologia do tecido molar sem uso de ozônio, nenhuma das formas tópicas do ozônio acima. E aqui a nossa linha do tempo para os procedimentos que aconteceram na pesquisa, eles aconteceram da seguinte forma. Nós então tivemos uma triagem que foi feita através de um cartaz dentro do hospital, porque o hospital lá comporta até 500 internos, e nós estávamos numa das alas do hospital, mas nós então direcionamos o convite para esta ala. Era feita uma triagem através de um chamamento de um cartaz. Esse cartaz eles vinham por uma palestra explicativa. A palestra explicativa direcionava eles para o consultório odontológico da Federal do Paraná dentro do hospital. Lá era realizada a triagem. A partir dessa triagem, eu trazia os pacientes com meu carro particular aqui na Federal do Paraná realizar os exames complementares de imagem que foram feitos através de radiografia panorâmica no LAVIN. No momento da cirurgia 1 era feito um registro fotográfico que era o T0, ou seja, pós-operado. Em seguida, nós íamos para o T1, que era 2 dias após a cirurgia para análise do reparto tecidual, e depois 7 dias era o nosso T2. Passado mais 7 dias, esse paciente passava a fazer a segunda cirurgia, que era o outro lado, ou seja, da Exo 1 para a Exo 2 nós tínhamos 15 dias. E aqui se repetia o T1, o T0 na exodontia, no momento da exodontia, o T1 2 dias após, pelo checklist consorte, e nós tivemos então, ao longo do nosso trabalho, nós tivemos então, na avaliação, nós avaliamos 420 sisos, ou seja, 420 possíveis dentes a serem operados, que são os 210 pacientes. E outras razões sem acompanhamento radiográfico foram outros 30, fechando os 340. A seguir, os 80 dentes de 40 pacientes foram submetidos então a uma randomização. Só que 17 pacientes acabaram de alguma forma abandonando a pesquisa. Muito acima do normal e favorável para o nosso lado da questão científica e a apresentação dos dados que nós vamos ter a seguir, onde nós conseguimos 23 pacientes, ou seja, a nossa amostra era de 13, atingimos os índices analisados completos dos 23 pacientes, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2. E aqui, como aconteceram os procedimentos? Em suma, os procedimentos odontológicos aconteceram a exodontia do tecido molar. Nesse ato era realizado a aplicação de água ozonizada externa ao equipamento odontológico, com a colocação de uma seringa de silicone T1, onde nós aplicávamos no local da cirurgia, fazíamos a sutura, aplicávamos através de uma seringa também do gerador de ozônio, uma seringa de ozônio com gás de ozônio, 5 microgramas, uma seringa de 10 ml, e o pós-operatório era feito através de óleo ozonizado, bem como também a farmacologia aplicada para esses pacientes foi analgésico e anti-inflamatório durante 3 dias após o operado. E aqui chegamos a um ponto importante da nossa dissertação, da defesa da dissertação, que são a apresentação dos resultados e discussão. Cabe lembrar a importância de que nós façamos sempre uma pesquisa as características sociodemográficas desse público, ou seja, dessa amostra que está
foi avaliado por nós. Nessas características sociodemográficas, a idade dos pacientes da nossa amostra, ela foi de 19 a 59 anos, onde a média de idade de todo esse público ficou em 31 anos aproximadamente. Mas a maioria dos pacientes tinha de 19 a 29 e estavam calculados nessa classificação. O estado civil deles, a maioria deles era sorteiro, como vocês sabem, todos eles eram homens, né? Porque no Hospital São Bernardo apenas são internos homens. A etnia, a maioria deles é da raça branca, e a escolaridade deles, a maioria do nível médio. E nós passamos então aos pontos importantes da análise de resultados. Nós avaliamos como resultados a questão dolorosa do pós-operatório do paciente através da escala visual analógica. A escala visual analógica é uma escala onde nós temos uma questão visual que favorece o paciente entender qual é a classificação que ele vai assim. Então, gravem esse número, é muito importante entender isso, porque na seguinte, na análise estatística, esses números aparecerão. Vocês vão conseguir entender o padrão de dor do pós-operatório do paciente. Aqui, no grupo ozônio, desceram para 2, no quarto dia foram para 1, se estabilizaram em 1 e ao 7º dia eles finalizaram as suas percepções. Após operado, o paciente saía então do consultório patológico com gase, com os algodões que ele ia aplicar o óleo ozonizado. Ele também levava uma tabela. Essa tabela é a escala visual analógica. Nesse mesmo horário ele fazia a avaliação de 0 a 10, qual foi a nota da dor? Tanto. Criteriosamente isso era avaliado também pela equipe da enfermagem do hospital que nos auxiliava nisso. E aqui, para ficar um pouco mais elucidativo, um gráfico da escala visual analógica relacionada à dor na comparação intergrupo. É esse gráfico que nos mostra a eficiência da ozonoterapia relacionada à dor. Porque nós temos o paciente que foi operado com ozônio, teve a aplicação da ozonoterapia, o patamar de dor dele, ele corre paralelo ao paciente não operado, que foi operado sem ozônio, porém ele tem um padrão de conforto muito mais adequado e favorável na sequência dos dias pós-operado. E relacionado à avaliação do processo de reparo, cabe lembrar que o primeiro momento em que o paciente é operado, nós iniciamos uma cascata no organismo relacionados à hemorragia. A hemorragia é um fator complicador do clínico geral, muitas vezes do próprio cirurgião do maxilofacial com experiência, porque temos que ter em conta fatores sistêmicos e temos que levar em conta condições e qualidades do pós-operado. Em seguida, eu quero lembrar a vocês que nós, ao longo do nosso trabalho, nos nossos 23 pacientes, não tivemos nenhuma intercorrência relacionada à hemorragia. O ozonizado de Girassol foi capaz de reduzir a dor pós-operatória e a melhora no processo de reparo tecidual em pacientes tabagistas após a exologia de terceiros molares inferiores. Quero lembrar a vocês que, dentre as formas tópicas do ozônio, no óleo ozonizado, nós temos dois tipos de óleo: o óleo de oliva e o óleo de girassol. O óleo de oliva ele é um óleo bioestimulador. Lembrando a vocês que o ozônio não é um tratamento, o ozônio é um complemento da terapia aplicada. Ou seja, nós temos que o ozônio pode ser tanto um remédio quanto pode ser um veneno. Ou seja, diante disso, saber entender a janela terapêutica da ozonoterapia como um todo, seja ela nas formas gás, óleo ou água, é muito importante. É de fundamental importância a natureza do entendimento do paciente, o entendimento do contexto biológico, para que você tenha realmente eficiência e qualidade nessa aplicação. Eu gostaria de finalizar essa apresentação agradecendo a todos, e tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser feito. Diante disso, o meu muito obrigado e um ótimo dia a todos.